A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz sejam multiplicadas da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Daqui a alguns minutos você terá a grande oportunidade de assistir a uma mensagem que foi pregada pelo meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, na nossa sede internacional. O Senhor tem falado tremendamente aos nossos corações. Cada vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, sinais, prodígios, maravilhas acontecem. Por isso, eu quero deixar aqui o meu convite para que amanhã, às 7h30 da noite, você esteja conosco na Romaricá 320 Campinho. Com certeza será mais uma noite onde nós estaremos estudando a palavra do Senhor, estaremos reunidos com o propósito do nosso Seminário de Excelência da Graça de Deus, o nosso seminário Casa sobre a Rocha. E todas as vezes que fazemos isso, nós buscamos na palavra do Senhor as suas revelações, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós compreendemos que, como cristãos, nós precisamos estar, e mais do que nunca nesses dias maus que temos vividos, precisamos estar firmes na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela deve ser lida nas nossas vidas. Veja o que o apóstolo Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 3. Ele disse assim, aquele povo, aquela igreja: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Veja que palavra linda. O apóstolo Paulo estava dizendo que aquelas pessoas que faziam parte daquela igreja de Corinto eram pessoas que tinham uma marca, tinham um selo, tinham um evangelho em seus corações. E é isso que o nosso ministério quer fazer com aqueles que vêm até nós, aqueles que frequentam. Nós queremos que você seja uma carta de Cristo, que no seu coração, na sua vida, haja essa marca, esse diferencial, que as pessoas ao olharem para você digam, essa pessoa tem algo diferente, as atitudes são diferentes, as palavras são diferentes, porque é Cristo nos corações. Cristo num coração faz toda a diferença. Como é importante que você esteja atento àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, atento àquilo que a Bíblia Sagrada diz a seu respeito. Como o Senhor espera que você viva nesses dias. Esses dias têm sido dias em que está sendo exigido de nós uma postura muito mais firme, de muito mais convicção naquilo que nós cremos, naquilo que nós acreditamos. Eu e você fomos chamados para sermos cartas de Cristo, para que o Senhor seja lido através das nossas vidas, através daquilo que nós somos quando estamos em família, quando estamos no trabalho. Será que você tem sido uma carta de Cristo? Será que as pessoas têm visto em você esse diferencial? Você tem andado em amor? Você tem vivido a sua vida pautado no Evangelho de Cristo? Na graça do Senhor? Ele diz que nós temos esta palavra, temos que ter esta palavra nos nossos corações, nos nossos pensamentos. E ele continua dizendo aqui no versículo 5, ele está falando a respeito do seu ministério em relação àquela igreja. Ele diz, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E é isso que nós falamos aqui no nosso ministério. A nossa suficiência vem do Senhor, para que através das nossas vidas, outras vidas sejam tocadas, sejam transformadas. Venha estar conosco amanhã. Venha aprender a viver Cristo, a andar aqui nesta terra de forma digna do seu chamado. Nós temos um chamado. Muitas pessoas pensam que ter um chamado é apenas ter um cargo ministerial. Mas não. A partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem um chamado nesta terra. Você tem um chamado para ser sal, para ser luz, para fazer a diferença neste mundo tenebroso, para iluminar, para levar até outras vidas também esta fragrância de Cristo. Veja quantas palavras, quantos vocábulos nós encontramos na Bíblia para definir quem nós devemos ser neste mundo. Devemos ser cartas de Cristo, devemos ser e exalar a fragrância de Cristo através do conhecimento que está em nossas vidas. Amanhã, aqui na Romaricá, 320 Campinho, nós aguardamos por você. Amém? Lembrando que nós temos um site www.igrejacristovive.com.br. É muito importante que você, se tem acesso à internet, faça uma visita lá no nosso site. Nós temos muito material, temos todas as mensagens do Seminário Casa sobre a Rocha arquivadas. Temos também em áudio, temos as apostilas, temos uma livraria virtual, muito material, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Mais do que nunca, precisamos crescer na graça e no conhecimento. Amém? Fique agora então com a mensagem com meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e até o próximo programa. Graça e paz. E esta noite nós vamos falar sobre os últimos tempos da apostasia. Já estou com a minha Bíblia aberta no livro de Paulo a Timóteo. É uma epístola escrita a um jovem pastor, e Paulo diz assim a ele, a Timóteo diz: ora, o Espírito, com letra maiúscula, significa o Espírito Santo. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência. Que esta palavra abençoe a todos. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, é verdade que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esta é a palavra que vem alimentar o nosso espírito, porque pela boca comemos o pão físico, pelo ouvido recebemos o pão dos céus, o maná. Ele entra pelo ouvido da ovelha, vai para o coração e depois sai pela boca como confissão. E aqui estamos, ó Deus, para aprender mais a respeito dos últimos tempos da apostasia. Estou aqui totalmente dependente de Ti, não seria capaz sequer de pensar, mas a minha suficiência vem de Ti. Usa-me como Tu queiras, Pai, para a glória do Senhor. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Obrigado, Bispo amado. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, minha família, aqueles que são selo do meu apostolado. Meus amados, nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada e por revelação dos mistérios que estiveram ocultos, que a apostasia é um sinal de que a vinda de Jesus se aproxima. Apostatar quer dizer desviar-se da fé, quer dizer não seguir a fé, não seguir os desígnios de Deus. Paulo, quando escreve a Tessalonicenses, no 2º capítulo, 2ª epístola, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, está falando da vinda de Cristo, sem que primeiro venha a apostasia. E a apostasia traz também a revelação
do homem da iniquidade, do filho da perdição. Isso são manifestações do anticristo, são manifestações do diabo na terra. Depois ele diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês começam a perceber que isto aqui está sinalizando a meretriz, está sinalizando o anticristo, está sinalizando Roma. E depois ele diz no versículo adiante: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Versículo 6: e agora sabeis que o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então Paulo está dizendo à igreja que o que detém os crentes, os cristãos, de reconhecerem o que é apostasia, é a ignorância espiritual. A única coisa que detém o conhecimento da apostasia é a ignorância. Quando a pessoa ignora espiritualmente, ela não sabe o que é apostasia, ela se envolve com a apostasia. Por isso, o profeta Oséias, muitos anos antes de Cristo, ele disse em Oséias 4:6: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque o que Deus está dizendo? Por ignorarem. Então eu tenho ensinado à igreja que doutrinas pagãs têm sido introduzidos há séculos dentro da igreja que a Bíblia chama de meretriz, a mãe, que nós identificamos como Roma. E estas doutrinas pagãs têm passado às filhas, que são grande parte das igrejas evangélicas. Olha o que diz Apocalipse 17:5. Ele diz assim, Apocalipse 17:5 diz: na sua fronte estava escrito o nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Então veja, a Bíblia identifica um sistema religioso. Note uma coisa, não é o Miguel Ângelo que identifica. Que às vezes as pessoas pensam, não, o apóstolo sempre traz... Não. A Bíblia identifica um sistema religioso que ele chamou babilônico, portanto cheio de ocultismo, como era o sistema babilônico. Chamou de a grande. A igreja de Roma se apresenta como a única igreja, a igreja mãe de todas. E ele disse, a mãe das meretrizes. Então existe um sistema religioso de meretrício. Meretrício quer dizer o quê? Prostituição. Meretriz é a mulher que vende o seu corpo. Esta mulher é o quê? É uma igreja que faz das relações espirituais algo tão promíscuo que Deus chamou a mãe das meretrizes, a mãe das abominações. Quer dizer que há um sistema religioso que tudo quanto faz, Deus abomina. E Deus chamou meretriz. Ouça, amado, para Deus chamar de meretriz é porque ele estava muito invocado com esse sistema. Agora note, diz que é a mãe das meretrizes, quer dizer que tem uma mãe, tem um sistema que é Roma, e tem as filhas, que grande parte das igrejas chamadas evangélicas estão procedendo exatamente como Babilônia procedeu. De um lado Roma com as suas mentiras, com os seus rosários, com sua Maria, com a sua Imaculada Conceição, com a infalibilidade do Papa. Do outro lado, aqueles que se dizem evangélicas filhas, vendendo óleo, sal, rosas, flores, sabe? A mesma coisa. Deus disse não para esse sistema. E veja o que diz no versículo número 2: com quem se prostituíram os reis da terra. Quer dizer que é um sistema religioso prostituído. Deus me livre se eu daria a minha vida, ou o meu dízimo, ou a minha oferta, ou a minha oração por um sistema prostituído. Então ele disse, com ela se prostituíram os reis da terra, os governantes da terra. E com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam
na terra. Talvez você esteja dizendo: uau, mas que palavras tão duras. Imagine, isto é uma sentença de Deus. Os sistemas religiosos têm provocado a ira de Deus. Então Deus disse: o vinho da devassidão embebeda. Que vinho é este? Não é o vinho da ceia. Vinho da devassidão significa a doutrina que a meretriz faz com que as pessoas se embebedem. A pessoa está lá rezando o rosário e está bêbada. Ela não sabe que aquilo ali é um engano. A pessoa está falando de purgatório, ela não sabe. Aquilo a deixa embriagada. E nós vamos estudar isso. Então, são doutrinas pagãs com roupagem cristã. Eu hoje estava conversando com um grande líder, um dos maiores líderes da cidade. Eu estava lhe mostrando o que eu estou pregando aqui na igreja. Ele disse: uau, Miguel Ângelo, nós na nossa denominação não podemos tocar nisso. Eu disse: ainda bem que Deus me levantou a mim, porque eu não tenho rabo de palha com ninguém, não tenho amarras com ninguém, eu posso falar. Por isso é que ele chamou profeta para as nações. Senão o sistema vai estar aí embebedando as pessoas, e as pessoas não acordam de uma bebedeira espiritual. Então são doutrinas pagãs com roupagem cristã. E eu vou lhe dizer uma coisa: cada geração que vai passando se torna cada vez mais fácil enganá-la. Você sabe que hoje já existem igrejas católicas que pela internet você faz um depósito e eles acendem uma vela eletrônica. Você faz o teu depósito e eles assim, acende uma vela na internet. É verdade. Você sabe, hoje já existem centros de ocultismo que já não matam mais galinhas, já oferecem o caldo da galinha. Então são coisas que aparentemente são, ouça, doutrinas pagãs com roupagem cristã. E as pessoas caem, porque elas estão embebedadas. Aqui você está num culto racional. Aqui você sabe tudo o que está ocorrendo. A tua mente está ativa. Uau, a palavra, a Bíblia, está mostrando na Bíblia, está fazendo comentário. Você está vendo quem está do teu lado. Aqui não há ocultismo. Aqui há revelação. Então é muito importante que o mundo conheça este ministério, porque este ministério está destapando o oculto e trazendo a verdade a lume. Para a glória do Senhor. Então, meu apóstolo, me conte aí, por favor. Mostre-me algumas doutrinas pagãs com roupagem cristã. Por exemplo, a confissão auricular. Você sabe que a igreja de Roma chama a confissão auricular um dos 7 sacramentos. E vocês não sabem, mas eu vou vos dizer agora, talvez alguém saiba. Durante séculos, a confissão auricular foi um instrumento de intimidação. Porque sacerdotes inescrupulosos ouviam a confissão de uma alma desesperada, depois levavam ao seu bispo, o bispo levava ao rei, e esses segredos passavam a ser força de domínio sobre aquela pessoa. Eu me recordo, durante anos, eu me ajoelhava diante do sacerdote e eu dizia: abençoai-me, padre, porque eu pequei. E ele queria ouvir as minhas histórias. E muita gente sabe de histórias que começaram num confessionário e acabaram só Deus sabe aonde. Isso é um instrumento de domínio inescrupuloso. Porque tudo bem que a pessoa, porque eu disse palavrão, que roubei uma moeda, fiz. Agora, há casos do Arco da Velha que são contados em confessionários e que depois se tornam um instrumento de domínio sobre as pessoas. Você não tem que confessar nada a ninguém a não ser a Deus. A tua relação é com Deus, é com Ele que você... Ah, claro, que se você me fizer um mal a mim, você tem que me dizer que me fez mal e pedir-me perdão. E se eu lhe fizer assim, eu tenho que lhe confessar e pedir perdão. Agora, os meus problemas pessoais, as minhas emoções, meus sentimentos, só Deus. A sua confissão é com Deus. Outra doutrina pagã com roupagem cristã, rezar o rosário. Você sabe que no ano de 1090 foi estabelecido por Roma a reza do rosário. Mas eu vou lhe ser honesto e sincero, porque durante anos eu rezei o rosário.
Portanto, eu era um profundo católico ligado a todos esse sistema de doutrina pagã com roupagem cristã. Até que um dia em Mateus 6,7 diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então você sabe, Jesus proibiu orações repetitivas. Pai nosso está no céu, Ave Maria, Pai nosso, Ave. Isso aqui ele não ouve, não recebe. Isto aqui é vazio e é irrelevante. Parece cristianismo, mas não é de Deus. Porque ele disse: eu não recebo esse tipo de confissão, nem esse tipo de oração. Vãs repetições, é vã. Quando você chega ao 15º Pai Nosso, 20º Ave Maria, você repetiu, você entrou, sabe, você está no direto, você não sabe o que está. Oração é outra coisa. Jesus disse: quando você quiser orar, entre no quarto, fecha a porta, e o Pai que ouve em secreto e vê em secreto te ouvirá e te responderá. Oração é a tua comunicação da tua alma, dos teus sentimentos com Deus, e não uma coisa escrita, uma coisa, sabe, repetitiva. Isso não, Deus não recebe. Parece cristão, mas é pagão. Terceiro lugar, vendas de indulgências. Você sabe que em 1190 foi estabelecida o perdão de pecados para reparar erros e coisas más que a pessoa fizesse. Então, ela pagava a sua indulgência e o seu pecado era reparado, era perdoado. A riqueza espiritual era liberada. Então as pessoas ofereciam rezas, missas, velas, ofertas pelos pecados para pagar pelo pecado. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Tanto a venda de indulgências como a proclamação do purgatório, que é outra doutrina de roupagem cristã, mas é pagã, foram fontes de lucro para a igreja romana construir a Basílica de São Pedro. Porque imagina, conforme a gravidade do pecado, havia uma tabela. Falou mal do apóstolo, R$5. Falou mal do Papa, $1 milhão. Então havia gravidade, sabe? E eles pagavam. E isto, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa: pagar pelo pecado, Hebreus 7,25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo e interceder por ele. Amado, quem pode salvar e pagou por todos os pecados foi Jesus Cristo. Não é uma venda de indulgências, isso é fazer mercadoria e mercadejar a palavra de Deus. Quarto lugar, outra fonte de lucro, outra doutrina pagã com roupagem cristã, a proclamação do purgatório. Você sabe, em 1438, um papa proclamou a ideia do purgatório. A ideia qual é? Um pecador vive aqui a vida toda em pecado, ímpio. Fez e aconteceu, morreu, vai para um lugar para purgar, e uma missa aqui em cima salva aquela alma que vai viver a eternidade. Ora, eu vou lhe dizer uma coisa: não existe doutrina que Satanás ame mais do que essa doutrina. A doutrina do purgatório. Por quê? Porque ela deprecia, ela anula o sacrifício de Cristo. Portanto, meus irmãos, purificação de uma alma de um morto pelas rezas não está aqui na Bíblia. Oração pelos mortos, isso está num livro chamado 2 de Macabeus, que é um livro apócrifo, é um livro que não é santo, que foi, ou que é parte da Bíblia católica. Então, meus irmãos, ouçam para vocês poderem explicar à vossa família e aos amigos: o homem não pode ter o seu destino mudado após a morte. Toda santidade para a salvação é em vida. O purgatório é uma manipulação. Por quê? Porque o filho do diabo, que não quis purificação aqui nesta terra, você acredita que ele quer purificação depois que morreu? A ovelha sabe de que a sua vida entra num processo de temor e tremor, ela desenvolve a sua salvação, ela cada dia busca uma vida de santidade, uma vida correta diante de Deus. O ímpio, o filho do diabo, que
nunca quis nada com Deus em vida, você acha que depois que ele morre, ele diz, eu quero Deus agora? Isso é uma mentira. O que diz Hebreus 9:27? Assim como o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo, depois disto, da morte, o juízo. Olha, a pessoa quando morre, isto está aqui na Bíblia Sagrada, às vezes é difícil de falar, mas é verdade. Morreu em Cristo, morreu no Senhor, morreu, parou de respirar, entrou no seio de Abraão. Porque vem logo o juízo. Assim como uma pessoa que morre sem Cristo, entra no juízo imediatamente, seu espírito vai para o lugar de sofrimento eterno. Chama-se o lago do enxofre. Então nós estamos entendendo que só pelo sacrifício de Jesus há perdão completo. Por isso é que estou batendo nessa tecla já há alguns dias em João 19:30. Assim, quando pois Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, Jesus disse, está consumado, ele disse, está concluído, está quitado, a dívida foi totalmente quitada, mais nada pode ser feito. Os últimos tempos da apostasia. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.